Então nessa aula aqui nós vamos melhorar aqui o nosso formulário de login, tá? E nós vamos fechar então a aplicação pelo botão de sair. Ok? Então vamos aqui no nosso database e aqui ao invés de fechar database vai ser fechar aplicação, tá? Vai ser uma sub que vai fechar toda a aplicação. Perfeito? Então ele vai colocar aqui, né, vai desabilitar aqui os alertas, ok? Então ele vai fechar aqui o workbook, perfeito? Vai fechar aqui o workbook. Então ele vai fechar a aplicação também, tá bom? Então vai ser aqui um application.kit. Ele vai fechar tudo, tá? E se eu fechar somente os workbook, né, as planilhas, as pastas de trabalho, a aplicação fica aberta. Essa não é a ideia, tá certo? Se tiver algum erro, né, ele não vai exibir aqui, porque ele vai fechar direto. Então vou até tirar essa mensagem de erro daqui. Perfeito? Ele vai fechar tudo, tá? Fechar tudo, inclusive aqui a aplicação. Tá bom? Então voltando aqui no nosso formulário de login, eu também quero melhorar isso aqui. Eu não vou utilizar isso aqui, certo? Vamos colocar um quadro aqui, ó, um frame, e nesse frame eu vou colocar esses nossos objetos, ok? Aqui esse frame eu vou colocar para cá, eu vou colocar isso aqui para cá, perfeito. Então aqui eu vou tirar esse nome, certo? Vou tá, isso aqui, o fundo vai ficar dessa forma mesmo, não tem problema, ok? Perfeito. Aqui o que eu preciso fazer? Eu vou aumentar isso aqui e vou colocar uma imagem de fundo aqui, tá? Eu já preparei uma imagem, tem que ser BMP. Se eu fosse colocar aqui, ó, dentro desse objeto, ele aceita imagem aqui JPG, JPEG, né? JPEG e BMP, tá? E PNG também. Aqui o formulário, os botões e afins só aceitam imagem do tipo BMP, tá bom? Tem essa diferençazinha aí. Então aqui no formulário eu só posso colocar imagem BMP. Então eu já preparei uma aqui que eu peguei na internet, que é essa aqui, ó. E eu vou colocá-la aqui no fundo, tá? Geralmente quando você carrega uma imagem, ela já vem como clip, tá bom? Que é o tamanho original dela. Mas eu posso mudar aqui o size mode, o modo de visualização de tamanho, para stretch ou zoom, tá? Zoom ele pega o que for menor, né, a altura, e coloca a imagem na altura que ele encontrar. O stretch ele estica a imagem, né? Ocupa todo o espaço do objeto, tá bom? E aí o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos aumentar esse formulário, clicando aqui duas vezes. Então aqui no Initialize, ó, no Initialize, aqui no Initialize, o que eu vou fazer? Aqui no Initialize, eu vou dimensionar, né, aumentar aqui o tamanho do formulário. Então eu vou colocar aqui um application ponto screen. Peraí, eu esqueci, Windows, isso aí, ó. Windows State, aqui, ó, está, Windows State, vai receber um XL maximized, ou seja, ele vai ficar maximizado, perfeito? E um outro detalhe importante é que aqui no evento layout do formulário, eu quero que esse formulário, então, ocupe o tamanho da tela, tá?
Então, na realidade, isso aqui não é nem para estar aqui, né? Isso aqui tem que estar lá no... Vou até tirar isso daqui, vou dar um Ctrl X. Agora não vai adiantar, mas eu já fiz manualmente. Isso tem que estar aqui, ó, no evento Workbook Open. Tá? Quando abrir essa parte de trabalho, ele já maximiza a aplicação. Tá bom? Então, voltando aqui no nosso login. Tá? Isso aqui pode até sair, isso daqui não tem nada que ficar fazendo aqui. E aqui sim, no layout, eu vou então colocar o if me and o if. Ou seja, enquanto formulário de login, né? Então eu coloco aqui a propriedade widget, .widget vai receber um application.widget, ou seja, a largura desse formulário vai ser igual à largura da aplicação. Tá? O ponto rate vai ser igual ao application.rate, tá? E o ponto top, melhor, ponto left, vai ser igual ao application.left. E o ponto top vai ser igual ao application.top. Perfeito. Então, tudo que corresponde à aplicação, o formulário vai imitar. Agora, eu preciso centralizar, tá? Só para você entender, eu preciso centralizar esse quadro aqui. Quero que ele fique no meio da tela, para ficar bonito. Então, o que a gente vai fazer? Ó, o if frame1 and o if. E aqui eu vou colocar ponto left vai ser igual. Então eu tenho que criar uma regrinha aqui, né? Ou seja, eu quero que ele fique no meio da tela, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Na horizontal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a dimensão, a largura do formulário, que já foi redimensionado no bloco de cima aqui. Então vou pegar a largura do formulário, vou diminuir a largura do frame, certo? E vou dividir por 2. Então esse vai ser o ponto inicial da esquerda, né? Do left do formulário, do quadro. Então, para que você entenda, se eu selecionar aqui o quadro, eu tenho essa propriedade left aqui, ó, que ele está me dando 264. Ou seja, aqui, ó, aqui, exatamente nesse lado esquerdo é 264. Se eu vier aqui para a esquerda, vai mudar. Se eu vier aqui para a esquerda, ó, vai mudar para, cadê? 12. Se eu for para cá, ó, vai mudar para 522. Então, esse aqui é o left, esse ladinho aqui, certo? Então, eu quero que ele fique no meio da tela. O mesmo vale para o alinhamento vertical. Eu vou pegar a altura, vou diminuir a altura do elemento e vou dividir por 2. E aí ele vai colocar a altura ali certinha, certo? Então, aqui vai ser, eu vou colocar um parênteses, aqui segue a regrinha da matemática, né? Primeiro, ele resolve o que está entre parênteses, depois ele resolve o que está fora do parênteses. Eu vou colocar o me.width menos frame1.width. Isso aqui, esse resultado dividido por 2. E ponto rate vai receber da mesma forma um me.rate menos frame1.rate dividido por 2. Com isso, ele vai centralizar o frame, ok? Perfeito. E aqui, no nosso botão sair, o que eu quero fazer? A gente precisa perguntar, confirmar com o usuário se ele realmente quer fechar a aplicação, certo? Então, para isso, a gente vai colocar aqui uma mensagenzinha, né, para ele. Então, ó, if msgbox, aqui eu coloco um parênteses, porque eu preciso do resultado, certo? If msgbox, vou colocar a mensagem depois,
Aí aqui, ó, VB yes ou no, que ele vai aparecer dois botãozinhos, vai clicar o sim ou não, certo? E aqui eu coloco um VB question, que é o íconezinho da interrogação. E aqui eu coloco um textozinho no formulário, sair, tá? Então, se isso aqui for igual a VB yes, then, aí sim ele vai chamar end if, ele vai chamar aqui, não fecha database, que não existe mais, mas ele vai chamar o fecha aplicação. Vamos indentar aqui o nosso código, perfeito? E aqui, ó, deseja, vamos lá, ó, deseja realmente sair do programa? Interrogação. Deseja realmente sair do programa? Caso sim, ele entra aqui e realiza isso aqui. Do contrário, ele não faz nada. Perfeito? Porém, tem uma outra questão. O X do formulário. Tá? Se ele clicar aqui, ele vai acontecer. Mas se ele clicar aqui no X? Então a gente tem que programar o X do formulário também. Como é que a gente faz isso? Aqui no evento do formulário, tem aqui um evento chamado carry close. Carry close. Que ele ocorre no momento que o operador usuário pressiona o X. Tá ok? E ele tem aqui os parâmetros, que é enviado para cá. Pressionou o X, chama essa função aqui. Tá? Ele tem aqui o cancel, que ele cancela essa operação, correto? E o close mode, que é o modo de fechamento. Tá? Então aqui ele vai ser o zero, né? O zero, que foi o usuário que fez. Quando o usuário realiza a operação, tem o código zero. Ok? E aqui é um inteiro, mas é verdadeiro ou falso, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos botar uma regrinha aqui, ó. If close mode for igual a zero, then end if. Ok? Se for igual a zero, eu vou cancelar, porque eu sei que foi o usuário que fez, certo? Porque aqui não tem o fechar aplicação, ele não vai fechar também tudo. Então, se o programa está fechando, eu não posso cancelar. Só posso cancelar aqui quando o usuário apertar o X. Então, esse zero indica a ação do usuário. Então, aqui, eu vou cancelar a ação do usuário. Tá? Então, aqui, ó, cancel, recebe 1, que é true, verdadeiro, certo? Para cancelar. E o que eu faço? Eu chamo esse evento aqui que vai perguntar para ele se ele quer. Então aqui o call btn sair clique. Pronto, resolvido. Ok? Nem pergunto nada aqui. Eu já cancelo, chamo, aqui ele já vai perguntar e resolve por aqui. Perfeito? Então o nosso banco está aberto? Não, então vamos abrir o nosso banco. Partindo do princípio que a aplicação que abriu o banco, que essa é a regrinha. Então aqui nós já estamos no menu, no login. Então vamos executar aqui, ó. Perfeito. Então já temos aqui o nosso formulário de login maximizado, tá? Aqui a tela de login, né, os dados do login aqui no meio do formulário centralizado, tá? Parece que não está, mas está, porque todo o formulário ele vem desde aqui até aqui, tá? E esse pedacinho aqui, ó, é uma barrinha, mas ele conta como formulário. Então parece que ele está mais para cima do que para baixo, mas não está. Ok? Perfeito. Então aqui, ó, se eu clicar, a gente já testou, né? O login está logando. Então se eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero realmente fechar o programa. Então aqui eu vou dizer que não, então não faz nada. Se eu clicar aqui, ó, ele tem que perguntar também. Ó, perguntou. Então eu cliquei no X, foi lá no evento carry close, ele identificou que foi eu que fechei, eu que cliquei, perdão, o usuário que clicou, e aí ele cancelou a operação do usuário e chamou o evento que a gente tinha programado no botão sair. Tá ok? Pronto. Aí se eu clicar aqui novamente, se eu clicar em sair, o que ele vai fazer? Ele vai fechar tudo. Tá ok? Então vamos lá. Pronto, fechou a aplicação toda. Aqui no nosso
Tomara que a gente tenha salvo lá o que a gente fez, né? Aqui ele já fechou e salvou as alterações, né? Eu esqueci desse detalhe, de programar aqui para ele salvar o que estiver nessa aplicação aqui também. Vamos abrir para ver. Deixa eu ver aqui se salvou o que a gente fez no formulário, senão a gente perdeu tudo e a gente vai ter que fazer de novo. Graças a Deus salvou lá, viu? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certinho, botão sair, tá tudo ok. Ok? Muito bem, então agora nós vamos então para o formulário de menu na próxima aula.